Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Leis Morais e Saúde Mental, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, de autoria do psiquiatra gaúcho Sérgio Luiz da Silva Lopes. Este livro foi lançado no ano de 2007, em comemoração aos 150 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Temos aqui uma edição muito bem feita, temos uma capa que possui alto relevo, temos uma boa diagramação, até um bom tamanho de letra, para quem às vezes tem alguma dificuldade com letra pequena. Uma fonte de letra também bastante agradável. O livro está com um bom acabamento, tá? Uma capa bem feita. Em relação aos aspectos físicos dele, uma excelente realmente edição. Muito bem caprichada até, diria. E aí encontramos, então, na apresentação desta obra, palavras da Gladys Pederson de Oliveira, então presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, falando sobre o livro. E depois um prefácio do próprio autor, em que ele diz que, aí já pelos meados de 2007, já estava assim, pensando em fazer uma relação entre as leis morais e a saúde mental. Porque, afinal, ele é psiquiatra, já foi diretor do Hospital Espírita de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí começou, então, a escrever uma série de artigos que tinha exatamente título Leis Morais e Saúde Mental para o jornal Diálogo Espírita, que é um jornal, um órgão da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E aí depois, esses artigos, então, foram transformados neste livro. Então, aqui, apesar de dizer assim, Leis Morais e Saúde Mental, realmente ele abrange toda a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, incluindo a lei divina ou natural e o último capítulo daquela parte, a perfeição moral. Tá? E ele dá aqui várias contribuições bastante interessantes, boas, inclusive. Faz links, ligações muito interessantes para cada lei. Embora nem sempre focando especificamente na questão da saúde mental, mas indo ao encontro de várias opiniões sobre basicamente a melhoria da qualidade de vida. Sobre a questão, por exemplo, da pressa, a tirania do agora, querer tudo para hoje, a questão das aparências, de preferir ter coisas a ser alguém melhor. Então ele vai linkando estas questões com as leis morais, ao passo que vai apresentando. E aqui esse é um ponto que eu achei um pouco dúbio aqui no livro. Quem é o público deste livro? Porque a princípio parece, até pelas próprias palavras do prefácio ali, onde o autor vai explicar o que é o livro dos espíritos, o que é o espiritismo, que ele escreveu essa obra para um público em geral, incluindo um público leigo. E talvez isso seja um problema. Inclusive, ele recomenda que se vá ao original, que se vá à terceira parte do livro dos espíritos, mas é aquilo que eu já disse em outras oportunidades. Para o leigo, é melhor que realmente ele procure primeiro o livro dos espíritos. E aí nós temos obras que vão comentando com mais profundidade as questões ali relacionadas. Porque muitas vezes pode ficar um pouco repetitivo, assim. Tem que ficar recapitulando toda hora as questões assim, mais básicas que está dentro da lei, seja da lei do trabalho, seja da lei do progresso, seja da lei de liberdade. Isso consome um pouco de espaço depois da discussão. Mas, como eu disse, depende do público. Se eu estou realmente escrevendo para um público leigo, eu tenho que realmente fazer isso. Agora, se eu estou escrevendo para um público que já conhece o livro dos Espíritos, então essas citações devem ser mais ocasionais. Devem ser no sentido da interpretação do que os Espíritos responderam a Allan Kardec. Mas mesmo assim, o autor consegue fazer assim, contribuições bem relevantes, que podem ser usadas em mais diversas situações, em palestras, em grupos de estudo, em evangelização, por aí vai. Realmente ele traz algumas experiências bastante interessantes. Uma das mais curiosas que ele conta aqui, que é um relato pessoal dele, e que eu acho realmente digno de nota,
é quando ele era um jovem espírita da evangelização, e eles faziam aquelas caravanas de evangelho no lar, ou seja, de visitar as pessoas para auxiliá-las na realização do evangelho no lar, até que a pessoa possa ir fazer por si mesma. E aí, certa vez, ele foi então visitar um lar que tinha uma pessoa com deficiência mental, bastante grave. Quando ele chegou lá, juntamente com a sua equipe, era um filho, né? E a mãe teve que amarrá-lo no sofá, se não me engano, na cadeira. Amarrar com corrente, com corda mesmo, devido ao estado da criatura. E isso impactou muito o Sérgio Lopes, que foi o primeiro contato assim, que ele teve com realmente uma situação de doença mental num estado grave. E ele pensou, mas aqui a gente só veio aqui orar, fazer evangelho, o que é que vai, o que a gente vai poder fazer pela essa criatura? Mas aí seguiu fazendo. Então todos os dias lá, vamos dizer que fosse domingo, eles iam até essa residência, auxiliavam na reunião do evangelho no lar, e depois iam embora. Até que chegou o dado domingo, em que o rapaz não demonstrou mais, porque assim, ele tinha estado assim, bastante alucinado, assim, de raiva, assim, ele tinha sido amarrado para ser contido, para não machucar as outras pessoas, era nesse nível. E aí chegou num domingo em que ele não precisou mais ser amarrado. E a mãe estava muito feliz com os resultados. E aí então o Sérgio Lopes vai argumentar que foi o resultado das preces. O que nós sabemos ser uma realidade. Porque na sequência do tratamento que esse jovem estava realizando, do jeito que ele era tratado, que não é entrado também aqui com muitos detalhes, não houve qualquer adição, qualquer tratamento novo, qualquer intensificação na medicação. Não. Então, foi o efeito do trabalho que era realizado sobre alguém com graves problemas de saúde. Então, mostrando que o uso das leis morais, nesse caso, da lei de adoração, da prece, influi sobre a saúde dos encarnados. E esse talvez seja o ponto mais precioso dessa obra. E é por isso que eu faço aquela crítica antes, quem é o público. Porque aqui o Sr. Jorge poderia ter aprofundado mais essa questão. Porque tem um ponto principal que ele trabalha aqui, é o narcisismo. O narcisismo como uma doença e como um afastamento das leis, da lei divina, das leis morais. Inclusive, aqui ele poderia ter usado até citações da obra de Joana de Ângeles, que muito iriam contribuir no estudo aqui a que ele se propôs, enriquecendo o seu trabalho. Vamos ver um exemplo aqui. No penúltimo capítulo, quando vai tratar da lei de justiça, de amor e de caridade, ele traz assim, critérios diagnósticos do DSM-4 para transtornos de personalidade narcisista. Tá? Isso aqui são os critérios da OMS para diagnóstico de um transtorno narcisista. E ele vai colocar, então, que o indivíduo que tem transtorno narcisista tem as seguintes características. Sentimento grandioso da própria importância. Por exemplo, exagera realizações de talentos, espera ser reconhecido como superior, sem realizações comensuráveis. Preocupações com fantasia de ilimitado sucesso, poder, inteligência, beleza ou amor ideal. Crença de ser especial e único e de que somente pode ser compreendido por, ou deve associar-se a, outras pessoas especiais ou de condições elevadas. Exigência de admiração excessiva. Sentimento de intitulação, ou seja, possui expectativas irracionais de receber um tratamento especialmente favorável ou obediência automática às suas expectativas. É explorador em relacionamentos interpessoais, isto é, tira vantagem de outros para atingir seus próprios objetivos. Ausência de empatia. Reluta em reconhecer ou identificar-se com sentimentos ou necessidades alheias. Frequentemente sente inveja das outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja alheia. Comportamento e atitudes arrogantes e insolentes. Quando a gente lê isso aqui a primeira vez, a gente pode pensar, meu Deus, eu sou narcisista, então preciso me tratar. Por quê? Por exemplo, que nem o item 8. Frequentemente sente inveja de outras pessoas ou acredita ser alvo da inveja alheia. A inveja é um sentimento, infelizmente, muito comum na Terra. Então, qual é
o nível que distingue quando o narcisismo e as suas características atinge uma patologia, vira uma doença, de quando isso não o é, mas pode ser um caminho para. Então, aqui faltou, por exemplo, aprofundar nesse assunto. Seria muito interessante e uma contribuição muito importante. Com relação a aspectos doutrinários, tem uma grande fidelidade, sim, à doutrina. Aqui está excelentes colocações. A única ressalva que eu faria foi quando ele trata aqui da obsessão. E aí, fazendo também, relembrando uma crítica que já foi feita outra vez, Allan Kardec define a obsessão como o domínio que um espírito inferior exerce sobre um outro espírito, encarnado ou desencarnado. Porque aqui o Sérgio Lopes vai citar um exemplo, por exemplo, que os espíritos influem, por exemplo, na questão da raiva, da ira, dos desgostos. Então, por exemplo, a gente sai de casa já meio bravo, aí briga no trânsito, aí já chega de cara fechada no trabalho, por aí vai. E relacionou isso com a obsessão. Sim, tem relação. Mas para que o processo se instale, não significa que, por eu sair de casa, ter ficado irritado no trânsito, chegar lá de cara fechada, eu já estou obsidiado. Pode ocorrer? Pode, mas aí o processo começou antes. Então, sobre o que ele tratou aqui é a influência dos espíritos inferiores e iguais, que pode, e muitas vezes sim, leva à obsessão. Mas tão somente os episódios infelizes esporádicos, que não são constantes, não são obsessão. É uma influência infeliz. Claro, essa influência provoca prejuízo, tem consequências, é desagradável, é ruim. Vai, sim, mas não é obsessão ainda. Agora, se aí todo dia ao sair do trânsito a gente tem raiva, se todo dia a gente está chegando ranzinhos, a gente está fechando em casa, se isso começa a ser constante, aí sim tem que abrir bem os dois olhos, porque aí o processo obsessivo já está instalado ou está em vias de ser instalado. Então, eram essas considerações que tínhamos para esse livro. Recomendamos, sim, a sua leitura, uma leitura bastante agradável. O Sérgio Lopes tem uma escrita muito boa, fluida, fácil de ler para toda e qualquer pessoa. Embora seja psiquiatra, não tem nenhuma complicação assim médica, ou termos difíceis, ou qualquer coisa que a gente pode ficar assim meio, que é isso? Assim, não dá para entender, se perder na leitura, não. A leitura dele é bastante leve, bastante tranquila, e é sim, um bom estudo sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos. Que possamos ter mais estudos que tragam contribuições valiosas como esta. Embora, claro, que, na minha opinião, tenha bastante melhorias aqui que podem ser feitas para enriquecer a obra. E você? Qual é a relação que acha que tem entre leis morais e saúde mental? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para chegar a mais pessoas. Clique aqui no botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber notificação de todos os novos vídeos. E aqui também aparecem 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!